Olá, bom dia oficial a todas, né? Estamos no nosso terceiro encontro dos estudos. Hoje é dia 24 de março de 2019 e nós temos aqui então a Silene de São Paulo, a Adriana que está na França, a Luciana que está no Brasil, mas que daqui a pouco vai viajar novamente para a Europa para fazer o seu trabalho, né, de doutorado, a Marisa na Alemanha, a Nájila na Suíça e a Alicia em Foz do Iguaçu. E só para nós, então, fazermos aquela diretriz de participação dentro da dinâmica do estudo que a gente estabeleceu já desde o primeiro encontro, não é? Quem estiver falando, que vai falar sobre aquele vídeo ou sobre aquele aspecto que estudou, a gente vai dar, então, uns 5 a 10 minutos para a pessoa expor, não é? E as pessoas que se interessarem dentro do mesmo vídeo, vai também ter o mesmo tempo de participação, não é? Junto ou conjunto para complementar, enfim, que nós vamos decidir agora, né? Nós estávamos com o vídeo 4, que era justamente sobre o trivium e quadrivium, não é? Que do professor Munir Nasser, não é? E depois nós tínhamos o vídeo 5, que era o Estado burguês e a educação, com a professora Marisa Bittar, da Universidade de São Carlos, e também a Escola do Século XX, que era o último vídeo também da professora Marisa Bittar, né? Também falando sobre o assunto, né? Então, nós estamos com 10 horas e 25 minutos, então vamos ver o que a gente consegue fazer, lembrando que a gente não tem pressa, a gente tem, assim, dependendo do interesse, né, das questões, das dúvidas, o que vai contar para a gente estar cada vez mais, assim, tentando interagir com os objetivos da educação consciencial, né, da reeducação, da ressomatologia, fazendo sempre assim algum contraponto, alguma ligação com a conscienciologia dentro daquilo que a gente tem observado nesse histórico, né, nesse panorama histórico que a gente está se propondo a fazer nessa cronologia, né? Então, a minha pergunta, e assim, quando alguém não estiver falando, a gente corta o áudio, tá bom? E depois daqueles 10 minutos a gente abre para que haja comentários, vão anotando, né, alguma observação que não tinham pensado antes, enfim, não é? Para que nós, se tiver alguma coisa em relação aos outros vídeos também, aí no final a gente volta naqueles que não foram, que já foram vistos, mas que ficou algum ponto que gostaria de discutir, enfim. Mas hoje nós vamos trabalhar com o vídeo 4, 5 e 6 dentro dessa perspectiva, né? Então, assim, o vídeo 4, quem gostaria de estar falando sobre ele, do trívio e quadrívio? Certo, Marisa e Luciana, maravilha, ótimo. Então, bacana, né? Então, nós vamos dar essa oportunidade. Oi, Nájila, você falou alguma coisa? Não, foi um vídeo que eu também fiz algumas anotações, mas eu deixo para as duas, como na primeira aula, eu falei praticamente a aula toda, eu vou ficar aqui só nos pequenos comentários, se achar necessário, ok? A gente vai ter a oportunidade de abrir, né? Então, todo mundo com o seu, né, a sua forma aí de anotação e tudo, para depois a gente voltar a discutir. No caso do vídeo 5, que no caso do Estado burguês, a educação, quem gostaria de falar a respeito? Não? Ninguém? Ninguém quer saber sobre a burguesia? Silene, abre aí, você está falando alguma coisa? Abre o seu áudio aí. Você falou alguma coisa aí? Oi, não, você está com o áudio cortado, sim. Oi, agora. Você pode falar sobre o Tá Estado bom, burguês. tá bom, tá certo. Tudo bem. A gente fala, não tem problema. Aí vocês vão complementando. E no caso da escola do século XX, a maioria que não levantou, quem é? Silene? Adriana, século XX. Você também, Silene? Se precisar, complemento. Tá Deixa a certo. Adriana. A joia. Não, aí fica junto, né? Lícia, tem algum período que você gostaria de entrar mais, Lícia? Não? Vai ficar na escuta? Ó, fica na escuta e assim, nas questões, né? Porque aí levanta a lebre, sabe? Isso, abaixa um pouquinho o seu vídeo. Aí fica um pouquinho assim. Então, eu vou passar lembrando que nós temos algumas questões que nos guiaram ao assistir ao vídeo, né? Então, qual que é essa importância do trívio e quadrívio dentro da Idade Média, né? Para que realmente, de alguma forma, tivesse esse impacto, né, na educação de forma geral, e se teve esse impacto, qual que seria esse impacto,
tá bom? Então, eu vou passar a palavra aí para a Marisa e para a Luciana, e vocês... Flávia, Oi. desculpe-me, por favor. Não seria interessante de primeiro vocês falarem e daí nós entramos por último com esse assunto? Porque tem coisas que daí ia ter uma localização já no tempo, sabe? Daí ficaria talvez algumas coisas mais claras, que a gente não precisasse... Mas ela está dentro da cronologia, né? Porque a gente veio falando da educação na Idade Antiga. Ok, então tá bom. A gente justamente parou na Idade Média, né? Porque é o período... Né, ok, tá bem. Como o próprio professor Munir falou, né? Ele é um período que a gente pensa que não é importante. Houve até uma supremacia da mulher, né? Ele fala que a mulher se projetou de uma certa forma ali e a gente pensa que não, né? Que a mulher é botada. Então, assim, são umas questões importantes que a gente pode levantar, tá bom? Então Luciana, Oi, você Marisa. começa então. Tá. Você começa e se eu tiver alguma coisa eu acrescento. Eu fiz as Tá anotações bom. também, né? O que eu organizei, assim, é para quem não viu o vídeo, só explicar um pouco o que é o Trivium, de uma maneira um pouco mais rápida, a importância, e aí também ir pincelando com o que eu percebi para o paradigma consciencial, né? E, então, assim, o vídeo tem aí os seus 58 minutos, quase uma hora. Ele é um lançamento do livro O Trivium e o Quadrivium, que esse professor que prefaciou, ele faz essa apresentação toda. É um professor que você percebe que ele tem bastante bagagem, né, na própria fala dele, mas ele pincela, lógico, como todos nós, ele pincela com as crenças, né, os valores dele. Então, ele começa explicando a diferença, antes de falar do Trivium e do Quadrivium, ele contextualiza a diferença de ensino e educação. E ele vai buscar um livro que a Flávia disponibilizou no Drive, que é do padre Ivan Illich, O Mundo Sem Escolas. E ele diz que uma coisa é ensino, outra coisa completamente diferente é a educação. Que o ensino é exatamente o modelo escolar que a gente tem hoje, em que você vai ensinar coisas que não necessariamente aquele indivíduo quer ou precisa saber, e você tem um caráter muito formal, você se preocupa muito mais com a forma do que com o método. Então, tem que ir todo dia na escola, das 7 ao meio-dia, tem que fazer lista de presença, tem que... Você, quando termina, recebe um diploma para provar para todo mundo que você frequentou. Então, assim, ele não fala nessas palavras, mas ele dá bem a entender que a parte de ensino, você não prima pela qualidade tanto do que está sendo ensinado, e mais do que isso, quanto aquele indivíduo conseguiu captar daquele conteúdo. Você se preocupa um pouco mais com a forma como é ensinado. Muito diferente é a educação, que na educação ela é bastante individualizada. Eu que tenho um pouquinho mais de bagagem do Steiner, o Steiner volta exatamente para isso. O ensino, a educação, ela é individual. Olhando para aquela consciência, o que aquela consciência já traz de bagagem, o que ela precisa aprimorar, quais reciclagens ela precisa fazer. E o educador, ele vai focar exatamente nisso. Então, não tem como ser uma educação massificada. Nesse ponto, eu fiz um paralelo, porque como eu sou da área da saúde, né, eu estudo muito medicinas energéticas, bioenergias. A primeira vez que me chamou muito a atenção foi uma frase que eu li, que não existe heterocura, só existe autocura. Você só vai se curar se você quiser. Podem te benzer, te aplicar arco voltaico, te fazer um monte de coisa. Se você não quer, não vai curar. E aí eu fiz um paralelo da autoeducação e da heteroeducação. Então, no ensino, ele é um modelo que vai muito mais atrás da heteroeducação, é você tentando ensinar para aquela consciência o que você acha que é importante. E na educação mesmo, ele vai para a autoeducação. Tanto que ele, no vídeo, ele fala muito assim que não existe educação se o indivíduo não quiser. Né, e que ele se sente um privilegiado porque ele tem 600 alunos que quiseram estar com ele, que voluntariamente estão lá ouvindo o que ele tem para dizer. Então, eu só fecho agora esse paralelozinho.
Depois ele contextualiza historicamente, dizendo que o trivium e o quadrivium, ele é um modelo de educação da Idade Média, que foi um grande avanço para a época, possibilitou depois o nascimento da escolástica, de vários modelos das próprias universidades, né? E que ele começou, foi bastante fomentado pelo Carlos Magno. Não foi o Carlos Magno que fomentou, mas foi no Império Carolíngio, que foi o primeiro grande império depois do Império Romano. E o Carlos Magno, aí, por conta do Congresso de Reorganização de Estrasburgo, eu estudei o Carlos Magno, eu apresentei o Carlos Magno. Então, para mim, ficou muito fácil entender, porque o Carlos Magno, ele foi para a época, realmente uma grande mente. Ele trouxe bastante coisa diferente, ele fez uma readministração, uma reorganização política, por isso que ele conseguiu fazer um império, era um império relativamente descentralizado, então as províncias, elas tinham bastante autonomia, e ele sabia que ele não sabia de muita coisa, mas para ele foi muito importante se cercar das mentes mais brilhantes da época para ajudá-lo. Então ele chamou o cara que mais entendia de administração para ajudar a fazer a reforma administrativa. O cara que era sumidade em termos políticos para fazer a reforma política. E ele foi um dos grandes fomentadores da educação do modelo da Idade Média. Os mosteiros, os monges, que, né, depois os copistas, eles viraram o que viraram a partir do Império Carolíngio, do Carlos Magno mesmo. Contextualizando isso, ele encerra essa contextualização histórica e aí ele traz o que é o trivium, o que é o quadrivium. Então, essas são as 7 artes liberais. Eu achei bastante interessante ele falar que, apesar de ter o nome artes, isso dá muita confusão, porque hoje a gente, quando pensa em artes, a gente pensa em artes plásticas, mas que não, que é completamente diferente das artes plásticas. E são 7 porque elas são divididas em 3. O trivium, que são 3 vias, e o quadrivium, que são 4 vias. E eu não achei isso nesse vídeo dele, mas eu estudei também um pouco do trivium e do quadrivium com algumas apresentações outras. E são todas caminhos, viam o final, 3 vias, viam, e quadrivium 4 vias. De você conseguir alcançar um conhecimento melhor, você se tornar um ser humano, uma consciência melhor. Então, são vias que você vai pegar, são 7 no total, para você enriquecer você mesmo, né? Todos eles, principalmente o trivium, eles já resgatam conhecimentos aristotélicos e platônicos, então ele faz esse paralelo com a antiguidade, porque foi exatamente o momento da redescoberta dos clássicos na Idade Média. Né? Foram os monges que trouxeram Aristóteles de volta. E, então, ele é bastante baseado nos conhecimentos aristotélicos e platônicos. O trivium, ele fala sobre a mente, como você consegue desenvolver melhor a sua mente. E ele tem como símbolo as letras. Então, o trivium são as artes da gramática, da retórica e da lógica. Então, a retórica é o falar. Para você poder aprender e ensinar, você precisa falar. Então, a retórica é como falar. E isso foi muito desenvolvido na Idade Média, principalmente, entre aspas, com os santos, né? O Santo Antônio de Pádua, ele era super conhecido pela retórica. Quando ele começava a falar para a multidão, ele trazia todo mundo para a ideia dele. Ele tinha um poder de convencimento bem importante. Isso é retórica. A gramática é como falar com correção. Então, você precisa entender a língua onde você está falando, as regras gramaticais, que né, vai muito além da regra. A língua, ela traz toda uma cultura, né? Toda a cultura pode ser evidenciada na língua. Então, a gramática é como falar com correção e a lógica é como falar com racionalidade. Como você concatena as ideias e consegue explicar para o outro o que você acha com clareza, com tranquilidade. Então, essas são as 3 artes mentais que ele diz. E são métodos, em determinado momento ele fala muito ampassando, mas para mim ficou muito claro que é uma metodologia de como você vai melhorar a sua mente, como você vai alcançar um conteúdo mental somático melhor,
mais bem estruturado. E como todas elas estão relacionadas com a comunicação, a simbologia são as letras. Isso é o quadrivium. E aí, desculpa, isso é o trivium. E aí, o quadrivium são as artes relacionadas à matéria. Isso eu achei bastante interessante. É como lidar com esse mundo, né? Como lidar com esse soma, né? Com essa energia bruta onde a gente está. E ele é relacionado à quantidade, né? Enquanto o outro é relacionado à mente, aqui ele é relacionado à quantidade, matéria. E a simbologia, enquanto o trivium são as letras, no quadrivium é o número. Então, ele é todo matemático, o quadrivium, né? O quadrivium, as 4 artes do quadrivium são a música e a aritmética, e a astronomia e a geometria. E aí eu também trago, não está isso no vídeo, mas aí eu trago do Steiner, que o Steiner também resgata essas artes liberais, especialmente aí na parte de matemática do quadrivium. O Steiner diz que a aritmética é a representação matemática da música, e a geometria é a representação. Então, nas 4 artes liberais, apesar das 4 artes do quadrivium, 2 a 2 elas estão relacionadas. Então, é a música com a aritmética, que aí ele fala no vídeo, porque ela estuda os números inteiros, né? O 1, o 2, o 3, o 4. E a astronomia está relacionada com a geometria, porque ela estuda os números contínuos. É o 1, 1.2, 1.3, 1 ponto enésimo, né? Eu só vou interromper um pouquinho, porque assim nós teríamos, praticamente nós começamos às 10h30, 10h40. Eu vou dar mais 5 minutinhos, no caso, para a Marisa também, dentro dos estudos, ou que ela leu, para dar uma faladinha, porque a área dela é matemática, né? Então, eu só vou encerrar com a idade, que ele chama bastante atenção, que como é uma autoeducação, você vai porque você quer, voluntária, não é para todo mundo, né? A pessoa tem que estar disponível e ela precisa ter um certo nível evolutivo. Ele não fala nesse jeito, posso estar errado do jeito que eu entendi, para poder se candidatar e querer estudar, né? Querer se educar. Então, que naquela época começava até os 14 anos de idade, em média. Não tinha uma obrigatoriedade, não tinha regras, mas você precisava ter um indivíduo mais bem formado, que bate também muito com o que o Steiner fala, que a gente vai ver depois da biografia humana. Até os 7 você vai encarnar, dos 7 aos 14 você vai trabalhar com o seu corpo emocional, né, com o seu psicossoma, e a partir dos 7 que você consegue ter, a partir dos 14, desculpa, você vai ter uma possibilidade de entrar num conteúdo mental somático. E aí, com isso, eu encerro. Muito bom, muito legal. Marisa, você gostaria de falar, então, o que você sentiu aí desse vídeo, né? Como é que para você... Sim, Luciana, muito obrigada, né? Nossa, eu me lembrei dos nossos estudos, né? Ok, olha, eu não tenho muito a cumprimentar, então eu vou pegar uma outra parte, assim, de vivência. Quando eu assisti o vídeo, eu fiquei, assim, toda... eu achei tão ótimo e feliz, e fiquei toda entusiasmada. Depois eu assisti de novo e comecei a ficar crítica em relação ao que ele falou do Brasil, falou dos professores. Aí eu pensei, bom, ele fala de uma parte, mas ele não fala da responsabilidade do governo em relação aos professores, né? Quer dizer, aí eu comecei a ver assim de uma maneira, eu comecei a tirar a parte romântica do vídeo, que eu achei tão interessante, e mesmo ele falando ultra interessante, né? Como ela disse, as 7 artes, eu não vou entrar nisso, que ela já falou, só talvez complementando no sentido aritmética, que são as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a extração de raízes. E aí, e a ciência dos números, claro, né? E a parte da geometria, que estuda espaços, figuras e os corpos que nele a gente possa imaginar. E como ela disse, um mais assim, usado na música e o outro mais na astronomia, mas não dá muito para separar. Se eu faço geometria, eu preciso da aritmética, né? Claro, mas a gente deve, assim, para mim, é um pensamento mais assim de uma estrutura mental,
né? E eu tive 2 experiências, eu trabalho com crianças e adolescentes, e eu apliquei essa explicação para os 2 e tive, assim, um resultado muito positivo, que eu gostaria de, não quero tomar muito tempo, mas eu acho que talvez isso seja interessante. Eu tinha assistido o vídeo, trabalhado tudo, daí eu fiquei pensando em relação aos trivium e o quadrivium, e nesse dia chegou uma aluna minha da 5ª série, com a mãe, quando é pequenininha, a mãe fica junto, né? Aí eu falei, como vocês estão? Daí a mãe dela falou assim, olha, agora está começando a gramática alemã na classe, está horrível, eles estão sofrendo, né? A menininha falou assim, olha, tá, ai, é tão mal. Falei, que história é essa que é tão mal? Você tem que ficar grata de poder aprender a gramática. Daí eu comecei a explicar para ela o sentido da gramática, por que a gente aprende isso, o que isso ia facilitar a vida dela, se ela quiser ser médica, se ela quiser ser o que quiser, o quanto vai ser proveitoso esse estudo. E falei, olha, a partir de hoje você não deixa as outras crianças começarem a falar que é ruim, não sei o quê, porque daí isso influencia. Vamos achar uma palavra positiva para isso. Bom, e ela conhece, através da matemática, que a gente tem, quando alguma coisa na matemática é muito boa, eu falo assim, é uma delícia. No alemão é lecker. Então, aí ela também pegou e falou, então é lecker. Então, com isso, ela não deixa as outras crianças influenciá-las. E o que eu achei muito interessante foi no momento que eu expliquei as 7 artes, né? Porque daí eu expliquei assim, como ela falou, via, e também há um cruzamento dessas artes, né? Quer dizer, eu uso uma para outra, a outra para uma, né? Se eu entender da geometria, tiver toda essa percepção, mas não souber falar, me comunicar, então eu também não posso fazer nada, né? E ela entendeu isso e deu assim foi muito positivo. Uma outra situação, essa eu achei incrível, eu tenho uma aluna, 19 anos, ela fala o alemão muito bem, né? Ela estuda aqui, mora aqui, o inglês dela é sensacional, o espanhol também. Agora, não sei como é no Brasil mais, mas aqui na Alemanha, assim, se a gente fala, olha, eu dou aula de matemática, eu estudo matemática, todo mundo fala, matemática, né? Então, cresce assim com uma sensação, quem sabe matemática é como se fosse uma pessoa muito assim especial. E quem sabe inglês ou como ela, não entende matemática. E quem entende matemática não sabe os idiomas. É essa divisão. Aí eu peguei de novo esse pensamento aqui e expliquei para ela a importância de um para outro e o quanto que ela já ganhou tendo isto. Ela saiu aqui de casa pela primeira vez assim, como se ela se permitisse usar essas ferramentas para poder aprender a matemática. Né? Essa foi a parte positiva. Agora, voltando para ele, eu achei muitas coisas do que ele disse, eu não concordei. Eu acho assim que bom, ele está no Brasil, ele fala da situação do Brasil, ele falou, por exemplo, da parte que a gente chama o médico de médico, porque se chamava, ele tem razão nesse, claro, foi muito tempo assim, mas atualizando aqui, assim, eu estou falando da Alemanha agora, entende? Eu pensei em passar essa informação para vocês. É o seguinte, para alguém usar o nome de doutor aqui na Alemanha, a gente tem que ter feito doutorado. E se eu sou matemática e eu faço doutorado, então eu vou ser chamada de doutora. Isso para todo mundo. Agora, o interessante, eu aprendi isso aqui depois de alguns anos. O interessante é que no momento que você faz um doutorado, esse doutor ou doutora pertence ao seu nome. Você tem que assinar com doutor ou doutora. Essas diferenças. Bom, como eu falei, quando ele falou assim dos professores, tão assim, que está nessa condição que está no Brasil, eu achei bastante desagradável, porque eu vejo uma responsabilidade
estadual ou do governo e tudo, não se pode só falar são ruins, são péssimos e estamos nessa situação. E glorificar só esse tipo de trabalho, eu também não acho correto, porque aqui está faltando o esporte, né? Por exemplo, a parte somática. E também, o que eu queria te falar agora, voltando isso para a conscienciologia, né? Eu acho que essa maneira, esse trabalho tem muito mental soma, né? E ele fala também em uma frase que eu acho assim muito interessante, eu anotei, só um segundo, por gentileza, que eu achei muito aqui. O que faz uma pessoa que tem obtido esse processo de educação chamado 7 artes liberais apenas vive sua vida melhor, como a Luciana disse. Não tem nenhum privilégio por ter feito isto, mas é uma vida com maior cultura, você tem alguma coisa que os outros não têm, que é o acesso a um grau maior de consciência da realidade. Mas, claro, e daí para que você usa? Bom, esse ponto eu acho assim, mental somático, eu acho ótimo. Agora, eu achei que ele idealizou muito o fato desse tipo de educação sem o ensino. E a gente, trabalhando na Reubex, né, como que a educação tem um valor muito grande, ou o ensino, sei lá, quer dizer, se eu não ensinar as crianças que têm dificuldades, que têm problemas, como que nós vamos trabalhar na Reubex? Sim. Né? Como que vamos ajudar? Eu queria complementar, eu concordo plenamente com o que a Marisa fala. Tem hora que eu acho que ele chega até a ser preconceituoso, né? Mas o que eu achei legal foi entender que talvez o ensino seja o primeiro passo de uma educação. Não consegue começar com a educação para todo mundo, mas tem que começar com o ensino. Só esse parênteses, concordando com a Marisa. Certo. Nós vamos agora abrir um pouco, já são 10h50, né? A gente vai deixar 5 minutinhos para que vocês coloquem assim, algum ponto que refletiu sobre isso. Eu fiz uma correlação, porque dentro da Conscienciologia a gente tem a tridotação, né? Que seria o desenvolvimento da intelectualidade, da comunicabilidade e do parapsiquismo, né? Vocês acham que quando o Valdo traz esse princípio da tridotação, está associado ao trivium ou ao quadrivium? Olha, como matemática, eu acho que está como 7, viu? Está claro. Como 7, né? Não, podem abrir os seus microfones, né, para se colocarem, né? Assim. Eu não vejo desassociação, porque eu pensei muito nisso com a lógica, né? Só que a diferença é que quando nós estudamos matemática ou a gramática, ninguém fala com a gente por que é que estamos fazendo isto. Né? Por exemplo, um aluno fala, por que eu vou fazer isso? Eu não vou usar nunca mais. Eu falo, alô, e as sinapses, né? Sim. E o que você vai precisar? Bem, desculpa. Legal, legal. Eu fiz muito com por exemplo, a retórica. No caso da retórica e da gramática, logicamente que está associado com a parte intelectual ou da comunicabilidade, né? Mais da comunicação, né? Quando realmente o Valdo traz essa coisa da comunicação, porque eu tentei ficar realmente fazendo a comparação, né? Veio assim, falei, poxa, realmente esses princípios gregos, né? Que vem essa coisa dessa raiz que a gente tem de trabalhar esse lado, né? Agora a música, ela é dos gregos também, né? De trabalhar a parte da arte, né? Faltou o esporte, mas o esporte era valorizado na Grécia Antiga, né? Então, aquela coisa do físico, enfim, todos os Jogos Olímpicos, né? Que vem de tudo de lá. Só que quando chegou na Idade Média, o princípio que foi do aristotélico, né? Que foi mais observado, é porque é do preparo da intelectualidade das pessoas por causa do início da universidade e tudo. E aí vem aquele contraponto que eu pensei até na Silene, quando ele fala, o professor Munir fala que a arquitetura, por exemplo, não é uma área que você vai chamar de doutor, entendeu? Que a coisa ficou convencionalizada, né? De chamar de doutor só quem realmente fizesse só direito, não é? Medicina, que eram as áreas. Teologia, né? Porque estava imerso naquele momento, né? Era só as 3 áreas que era considerado realmente o título de doutor. E exatamente, foi isso. Ou engenharia ou arquitetura, né? Não para a vida prática, porque eles consideram o negócio da vida intelectual, né? E não a vida prática, a vida do dia a dia, né?
Então, eu achei interessante isso. Agora, o processo do parapsiquismo, né? Que como tridotação, né? A gente talvez entra dentro do aspecto da filosofia, porque é a parte talvez mais que você extrapola um pouco mais os estudos de uma maneira assim, dentro da minha interpretação, né? Dentro de uns estudos mais amplos, né? Da mente, ou enfim, né? Mas ainda não tem essa coisa de dar vazão à sensibilidade. Olha, eu acho, Flávia, que uma pessoa que é educada desta forma, trabalhando em todos esses pontos, aprende a fazer muita reflexão. E a reflexão pode levar para o parapsiquismo, na minha opinião. Foi mais ou menos a meu raciocínio também, quando eu fiz a correlação de parapsiquismo com a filosofia, né? Com aprofundamento e tal, de autoconhecimento, né? Com a parte do autoconhecimento, né? Foi só uma reflexão nisso. Alguém mais gostaria de colocar? Nájila, Alicia, Adri, Silene? Não? Eu só acho que eu vou ter que aprender um pouquinho mais dessas 7 Das 7, né? matérias. Eu também. Desenvolver mais o raciocínio lógico da matemática, da geometria. A música eu até já atuei nessa ressoma, né? Aprendendo 8 anos de piano e tal, fazendo musicoterapia, hospitalar, né? Eu entrei, assim, bastante nesse lado, porque você tem que trabalhar a mão esquerda, a mão direita, você faz uma coisa com a esquerda, faz a coisa, né? Quando você toca. Então, isso me ajudou muito para a organização mental. Acho que a música é muito interessante por causa disso, por causa de uma organização. Eu gostaria de falar uma coisa para a Adriana. Adriana, você já falou várias vezes que você gostaria de se desenvolver, né? Você disse assim, mental somaticamente. Você está agora na França aprendendo francês, né? Uma dica seria você aprender a gramática, sabe? Estudar realmente a gramática. O estudo da gramática é exatamente aquilo que ele fala. O estudo da gramática nos dá estrutura cerebral. Se você, no português, não tem isto, porque, sei lá, às vezes a gente nasce, fala e daí vai para determinada né? Cada um tem o seu roteiro. Então, você tem essa oportunidade agora. Você entendeu? Seria uma coisa que você poderia fazer, que poderia lhe ajudar muito. Afirmar mesmo na gramática francesa. E daí você pode voltar para a gramática do português. E comparando. Mas nesse caso, é o desenvolvimento do raciocínio através da escrita, né? Porque a organização gramatical através da escrita, sabe? É a organização mental que ele diz, que a gente adquire a organização mental. Ok. É bem legal mesmo. Vou caminhar. Você ia falar também, Lícia? Sim, não, eu estava aqui com a apresentação da Luciana, não é? Do trível, do quadrívio, né? E a discussão de vocês me fez pensar no que a gente está fazendo, aplicando muito aqui até na faculdade, a questão da aprendizagem significativa, né? Aquilo que é significativo e que, em outras palavras, é aplicável e faz sentido, né? O processo de aprendizagem ele se dá muito mais fluido, é orgânico, porque aquilo faz parte. A gente tem escolas aqui, por exemplo, Siddhartha, que eu acho que é uma coisa que vale a pena depois, mais para frente, a gente estudar esses modelos mais atuais, enfim. Acho que a Escola da Ponte também vai nessa linha, né, Flávia? Onde traz esse significado e todo esse conhecimento, ele faz parte de um propósito para a pessoa. Então, a matemática, o português, eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo para quê? Né? Então, a gente tem visto muito essa questão da aprendizagem significativa e os modelos adotados de projeto, de aplicação. Eu vejo que a gente está nessa parte da história, mas você vê que faz parte hoje de um crescendo, né? Assim, por que a gente chegou hoje e vê que essa educação ela precisa estar dentro dos nossos valores e princípios. Se não tiver, ela é solta, não faz parte, enfim. Aí tem uma série de consequências, né, dentro do processo de educação. Exatamente, a gente tentar fazer um sentido maior, né? Quando eu entrar na escola do século XX, a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? E a Nájila quer falar alguma coisa, Nájila? Não, tá tudo ok. Eu acho tudo ok aí nos pensamentos.
Ok, então assim, eu vou iniciar então, mas o meu vai ser breve também, falando sobre o Estado burguês e a educação, não é? Que seria o segundo vídeo, e aí nós colocamos, eu vou seguir aqui mais ou menos dentro da lógica das perguntas, né? Onde o cristianismo, logicamente, depois da Idade Média, né, veio aquela coisa de você ter a escola vinculada ao cristianismo. Não tem como, era realmente muito forte a concepção da hegemonia de mundo, e tinha que ser essa concepção da igreja como o ditador, logicamente, da moral, não é? E isso tudo foi, logicamente, vinculado dentro da escola que estava começando a surgir, não é? Logicamente que a Marisa Bittar, no caso aqui, ela fala da referência a Comênios, porque era o princípio que nós vamos estudar o Comênios logo depois, né, dessa finalização histórica, vamos dizer assim, de visão mais ampla. Aí Comênios nós vamos estudar mais pormenorizado, vamos dizer assim, né, falando sobre o ensinar tudo a todos, que é a paideia, né, então você tem todo um princípio ideológico, né, que vem com Comênios, que é realmente uma democratização da educação de forma muito ampla. E essas ideias, lógico, Comênios é de 1590 até 1700 mais ou menos, né? Onde a gente vai ver, final até 1600 e tanto. Então é aí que a gente vai ver esse princípio importante da educação de uma forma mais democrática. E aí, eu vou até pedir também para a Marisa, no caso, dar alguma parte, porque ela fala da educação, da diferença da educação na Alemanha e no leste europeu em relação aos países mais religiosos, né? Sempre houve uma pequena diferença entre, né, a educação vinculada com a Alemanha e vinculada com os outros países, né? Porque aí, no caso da Alemanha, o poder público assume uma maior ênfase em relação, logicamente, aos problemas enfrentados pelas escolas com o teor religioso, que era muito mais restrito, muito mais castrador, na sua manifestação logicamente, de desenvolvimento das crianças, né, de uma forma livre de pensar. Então, tudo isso tem uma influência muito grande, tanto é que dá vazão ao princípio da laicização da educação, né? Então, onde havia a pergunta, o que acontece com a educação nos países ocidentais, não é? Então, é o que ele coloca, né? Você ter um Estado laico realmente é o que a gente está só tentando falar aqui no Brasil, que seria uma educação sem ideologia, que fosse livre de ideologia e que se tivesse realmente a possibilidade de realmente se respeitar a todos, todas as formas de saberes, todas as formas de crença, em que você justamente aí referindo a Comênios, né, educação para todos, tudo para todos, ou seja, onde todos têm uma noção mais ampla do que a Alice acabou de falar. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou estudando isso? O que isso vai me trazer para a vida? Não é? Mas isso aconteceu nesse princípio, né, desse princípio dos séculos, né, 17, 18, né, e aí ele fala também da Revolução Francesa, né? Que foi importante a Revolução Francesa para trazer a gratuidade na escola e o Estado assumir mais a sua responsabilidade em relação a essa educação, não é? E, logicamente, sair da convenção só do vínculo da igreja, mas, enfim, aquela velha história, né, com a Revolução Francesa, de que mais liberdade, fraternidade, igualdade, né, que é a bandeira, não é? Liberté, fraternité, égalité, que é se a Adriana quiser compartilhar alguma coisa, porque acho que na última vez, acho que a Adriana também trouxe algumas coisas de como que isso é feito na escola francesa, a Nájula trouxe também, né, como que isso é respeitado, as religiões dentro das escolas, né, se vocês quiserem depois pontuar quando eu terminar aqui, vai ser interessante, né, se tiver algum dado nesse sentido da laicização da escola, né? Aí ela vai um pouquinho mais além, porque aí vem a Rússia e a Prússia, que é justamente do outro lado, né? Quais as bandeiras que foram levantadas na educação da Prússia? E justamente a universalidade, a estatalidade, a gratuidade, enfim, tudo isso estava com uma forma bem forte no lado da Rússia e da Prússia, não é? Porque, logicamente, todos os conflitos, né, que houveram dentro desses países em termos de guerras civis,
Lenin, aí vem aquelas coisas todas, né, de socialização, porque aí mais para frente ela fala de Marx também nesse período, né, Karl Marx. Então, assim, foram várias ocorrências nessa formação, porque quando você fala da escola nesse período, aí eu também lembro de Rudolf Steiner, né, que surgiu porque ele tinha que trazer uma educação voltada para as crianças das pessoas que trabalhavam dentro da indústria. Então, aí por isso que surge aquele princípio, a escola, né, ela estava em função justamente desse proletariado, desse pessoal que estava começando a trabalhar dentro das indústrias. Então, a formação dessa burguesia, né, que começava, enfim, e aí essa necessidade que ele coloca aqui do Sistema Nacional de Educação, que aí surge uma certa maneira de você regular aquele momento histórico, né, com as indústrias acontecendo, com o Estado sendo mais em vigor do que em relação ao trabalho da igreja. Então, aí já foi, né, já saiu dentro do princípio do domínio, vamos dizer assim, da igreja, para você entrar com mais força dentro do Estado sobre a responsabilidade da parte da educação, não é? Então é isso, o que é esse Sistema Nacional de Educação? É a burguesia e o proletariado em franca ascensão, né? E aí ela cita um autor, eu não conheço, se vocês conhecerem, por favor, complemente, que é o Monacorda, que diz que a fábrica e a escola nascem juntas, não é? Flávia, o Monacorda, desculpa interromper, é aquele livro que eu te passei, História da Educação, que foi trabalhado no PAI. Tá? Eu achei legal ela usar essa referência porque você selecionou um vídeo que está comentando sobre isso. Está afinado com uma bibliografia que lá na Reaprendência é usada, né? Então, aí fica aí um convite para a gente ampliar, então, os estudos, assim como o livro do padre Illich, né, que na verdade não é nem mundo sem escolas, é sociedade sem escolas, né? Então, é até a sociedade sem escolas que a gente colocou o PDF lá, que fica aí o convite para nós, né, no caso, porque ele se referiu muito a isso, né? Essa coisa do que o ensino fica desassociado com a educação e tudo isso, né? E aí ela também traz a ideia do que era o mito da educação nessa época, né? Porque, assim, a educação vai resolver todos os problemas do mundo? Sim ou não? O que vocês acham? Faz assim ou faz assim? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acha que se nós tivermos um alto nível de educação, vamos ter muito menos problemas. E os problemas que se tem daí se resolvem. Uhum. Mas, Flávia, o mito da educação que ela falou é mais a respeito da crença da alfabetização como um elemento central da democratização, né? Era essa questão da sociedade, da relação da sociedade e da escola, eu acho que é mais contemporânea, né? Que ela trouxe. Isso. Não é esse o mito da educação. Mas o mito era exatamente, o inicial era de que a alfabetização, a criança alfabetizada, não é, iria modificar a situação, não é? E agora eu trouxe justamente também o outro lado que ela também traz, né? De como, se a educação pode mudar o mundo, ou o mundo muda a educação. É essa que nós vamos fazer essa pequena reflexão, né? É a educação que muda o mundo, ou o mundo que muda a educação? Como é que faz isso? São as pessoas, ou seja, os movimentos políticos, econômicos, que regem a educação? Ouvir-se, entendeu? É por isso, é porque realmente esse processo, esse paradoxo todo, de que você tem transformações políticas, transformações econômicas, aí vem a reurbanização, aí já fazendo contraponto, ampliando, né? Com a reurbanização. Como é que fica esse negócio? Aí você vê essas conselheiras todas e aí você já vê tudo isso que está acontecendo no Brasil, fora, esses absurdos de violência, tal. Aí você vê a escola está lá no seu mundinho ensinando tal, né? As matérias divididas, sistema cartesiano e tal. Aí você vê lá o Edgar Morin, que fala dos 7 saberes essenciais e tal. E um deles é você ser um cidadão do mundo, né? De você ser uma pessoa
que sabe que você é um cidadão, que outras pessoas são do mundo, você amplia, você não está ali só na sala de aula aprendendo só matemática, só geografia, só, entendeu? E aí como é que a gente fica nesse universo? Então, assim, a escola, ela muda porque as situações do universo fazem com que a gente muda? Ou realmente vem uma força de dentro da escola própria que vai fazer com que as coisas... É de fora para dentro ou é de dentro para fora? Eu acho que, eu vou dar minha opinião pessoal, eu acho que são os dois, assim. Tem um autor da área da saúde que eu gosto bastante, é um biólogo, e ele fala que dos campos morfogenéticos, ele diz que, estudando macacos, ele viu que quando determinado número de macacos aprende um comportamento novo, não sei se nem um número exagerado, um grupinho de macacos aprende um novo comportamento, aprende a como gerir uma situação de dificuldade melhor. Outros macacos, mesmo que não tenham contato com eles nenhum, eles são de outros grupos, eles aprendem também e aprendem mais rápido. Então, eu não sei, eu tenho para mim, isso é uma opinião pessoal minha, uma concepção minha, que a gente consegue alcançar determinados conteúdos a depender da evolução social, da evolução individual, né? Formando um grupo, do nível de pensene que você tem. Então, assim, uma escola, por exemplo, né, como a do Trivium, do Quadrivium, ou do Estado burguês, que era inteiramente imersa no cristianismo, na educação religiosa, ela coube naquela época, porque naquela época as pessoas não tinham pensamentos que alcançassem uma coisa diferente. Quando veio a Revolução Francesa, esquece igreja, igualdade, liberdade, fraternidade. Não pode o rei ter tudo e a gente não ter nada. Isso vai vir uma outra concepção que se espalha feito rastilho de pólvora pelo mundo inteiro. Então, a escola tem que se adaptar, mas também a escola foi parte de ter começado a Revolução Francesa. Então, eu acho que, na minha opinião, as coisas caminham juntas. A escola muda o mundo e o mundo muda a escola. O que você acha, Alice? Nájila? Eu acho também que é dos dois lados, porque se os dois não fazem força, a coisa não vai para frente de jeito nenhum. É isso aí. Uhum. Tem que ter... A gente tem que pensar muito bem nesses movimentos de mudança, né? O que geram as mudanças, né? Se realmente, quando você falou dos pensenes, né, Luciana, lógico que nós temos os grupos, né, afins, né? E às vezes você vê que às vezes uma ideia revolucionária, né, que são as verpons, né, as verdades relativas, né? Então, quando elas são verdades relativas, a gente sabe que essa verdade, coletivamente falando, ela atinge a várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Ou a gente está preparado internamente para entrar já naquele campo, o vídeo é a própria conscienciologia, né? Você começar a pensar as pessoas que já estão, vamos dizer, dentro desse pensene, né? Holopensene, dentro da parte consciencial, da reeducação consciencial, pelas nossas necessidades de vidas passadas mal resolvidas, né, com relação à polikarmia, e lógico, não só o grupo karma, mas principalmente o polikarma, né, então eu acho que assim, a gente está nesse patamar, pensando assim, né, de grupo que está desenvolvendo um trabalho nesse sentido, então a gente tem vários grupos. Agora, as grandes revoluções educacionais, né, que a gente está tentando entender, é isso, são movimentos, né, esses movimentos, eles impulsionam de qualquer forma, um grupo, que seja a igreja, cristianismo ou o radicalismo, as pessoas de um grupo quiseram os iluministas. Então, aquele grupo de pensadores ressomados naquela mesma época, com pensamentos justamente de discordância com o status quo político, começaram a trazer uma série de ideias renovadoras para gerar a Revolução Francesa. Então, assim, a gente percebe que uma coisa impulsiona a outra, né? E, logicamente, a escola, nesse sentido, ela não estava com esse poder todo, ela não tinha, as coisas vinham de fora. Então, o Sistema Nacional de Educação era sempre top-down, né? É diferente depois da escola do século XX, que a gente já vai entrar, que é onde fala que, por exemplo, os movimentos estudantis começaram a acontecer, porque aí é de dentro para fora. Né? Então, agora, Flávia... Então, eram movimentos passivos, né? De você estar tentando... As coisas vêm de fora. Oi, fala, Marisa.
Olha, um ponto muito importante que a gente não deve esquecer é o dinheiro, a situação financeira, a sobrevivência. Isto muda, os países levam à guerra e depois da guerra foi feita muita coisa ao parlamento, todas as reuniões, todo um movimento para que melhorasse, foi induzido praticamente para se achar um meio financeiro que as pessoas pudessem sobreviver, né? Eu acho que esse é um ponto assim, quando é uma coisa falar sobre educação e tudo, quando a gente tem o que comer, beber e tá bem na sua casa, mandando a criança para a escola, sei lá o quê, e outra é quando as pessoas estão lutando pela sobrevivência mesmo, assim, aí é que há um movimento de mudança, né? É a parte do capitalismo, né? E aí, para encerrar, né, assim, dentro desse vídeo da Marisa, ela traz justamente a importância de Marx, né, trazendo essa concepção do homem integral, né, no omnilateral, né, que é esse ponto da integralidade do saber e do conhecimento, não só a educação como a elite para poucos, que é o que acontecia, não é, no aspecto da Idade Média, da burguesia, quer dizer, sempre a educação para a elite e realmente a população sem acesso a essa educação. Então, isso houve já uma modificação e aí ela coloca, né, uma pergunta: qual a conclusão que se pode tirar, né, com a escola burguesa e os sistemas nacionais de educação. A tentativa, né, de você sair justamente de uma formação autoritária da escola, de sempre você ter tudo de cima para baixo, e a possibilidade de você trabalhar a parte da socialidade, da socialização da educação, como um princípio, né, de integralidade do saber. Então, assim, a gente parte do que ela, né, traz no vídeo, desse momento de transição também para a escola moderna, né, que aí vem a escola do século XX, né. E se alguém quiser complementar alguma coisa, deu para a gente... Eu queria rapidinho, sem tomar o tempo dela, eu acho que o interessante desse vídeo é que ela mostra como o surgimento dos estados nacionais, né, levaram à criação desse sistema, e isso veio a partir de um processo revolucionário que levou a burguesia ao poder. Esses ideais revolucionários eram interessantes num determinado momento, mas que no momento que eles assumem o poder, se gerou uma grande contradição, porque a classe burguesa, ela vem par e passo com o sistema capitalista que se move pela exploração dos burgueses, dos trabalhadores. Então, cria esse antagonismo, enfim. A alfabetização, que passou a ser um dos níveis, né? Porque ela mostra que a organização em níveis de educação foi um dos pontos desse fato interessante que aconteceu, e que então todos precisavam se alfabetizar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você vinha o capitalismo se movendo com a industrialização, então ela põe a escola e a fábrica como dois espaços simbólicos, e aí ele mostra como que esse ideal, né, de universalidade do ensino, de ensino público, já começou furado do início, porque tinha o trabalho infantil, a criança estava fora da escola. Exatamente, né? É muito Mas, triste. assim, apenas para concluir, que eu acho que uma coisa legal do vídeo dela é mostrar, primeiro, as defasagens entre os diferentes países no alcance dessa organização nacional da educação, né? Tanto é que até hoje ela também fala do Brasil como não tendo alcançado esse patamar mínimo ainda de alfabetização e do ensino fundamental e médio, né? Então, assim, só para ver como as coisas acontecem muito vagarosamente na história, a depender das realidades, né? Exatamente. Você já está entrando justamente nesse começo, né? Porque ela fala no vídeo exatamente isso. Ela faz a interligação, né? Dessa escola burguesa, né?
e já entrando aí no aspecto do século XX, né? Vamos lá, então, Adri, você gostaria então de iniciar aí a discussão dos seus pontos aí de observação? Um dos pontos que marcou a história do século XX foi as duas guerras, né? Que causou um estrago tremendo no mundo e ainda temos resquícios do estrago que causou. E também respondendo aquela pergunta também que você colocou sobre a foto lá do Lênin, né? Lá na escola, e as crianças indo com um pé enfaixado por causa da desigualdade social, aquilo também chamou a atenção. E também já ouvi pessoas da antiga falando que para ir para a escola e não ter frio no pé, tinha que colocar uma pedra na lareira, pegar ela e botar no pé para ficar ali assistindo a aula. Que era para também não minimizar o frio, não acabava, né? E eu, no meu ponto de vista, acho muito difícil, né, a aprendizagem nessas condições para as crianças. Também falou que mesmo tendo essa revolução que teve lá, a maioria, né, que era pobre, acabava morrendo, as crianças. E seguindo, outra coisa interessante do vídeo foi aquela do John Whaley, não lembro o nome direito do homem, que ele falava sobre... John Dewey. É Dewey. Isso, John Dewey. Colocou uma ideia que era oposta às ideias tradicionais, né, da educação tradicional. E a outra que eu mais gostei também foi do seu Max, que é para trabalhar as 4 características da educação, né, que é o intelecto, o profissional, o tecnológico e o físico. Que eu acho que é o que faz aqui na França, que a gente ensina as crianças, a gente não, né? Eles ensinam as crianças, mas também preparam profissionalmente para o trabalho, né? E assim, fazem estágio e tudo, já são encaminhados. Eu acho que essa daí seria uma opção inteligente lá no Brasil, para ser aplicada. Para superar justamente isso, a desigualdade do capitalismo, assim, as crianças aqui se preparam intelectualmente, profissionalmente e tem aí a oportunidade de trabalhar para se manter, sobreviver, construir sua vida, né? E a outra coisa que eu achei interessante foi o Paulo Freire, né? Sobre investimento na educação das pessoas adultas, que para mim também é importante, né? Eu ainda estou estudando, né? Estou estudando aqui na França. E no Brasil, eu lembro que isso também foi importante, que a minha mãe e muitas outras pessoas começaram também a aprender a ler depois de adulto. Até minha avó queria, só que não deu tempo para ela. Eu acho que isso também foi um ponto positivo, que muita gente também só se formou depois disso aí. Conseguiu ter uma segunda oportunidade, né? Depois de ganhar a vida. Respondendo a UF, que é sobre qual pode ser a escola que pode mudar a sociedade. Eu acho que é essa que eu falei, né? Para a criança até a fase adulta, para uma profissão e se integrar no meio do trabalho, né? Na vida trabalhista. E acho que até aí tá bom, né? Pode continuar a outra. Tá joia, Adri. Não, tudo bem. Tá joia. Eu vou pedir para a Silene também, se quiser complementar, ou todo mundo que assistiu o vídeo, né? Muito bom, Adri. É isso aí. E você acha que realmente as escolas na França têm esses 4 elementos da parte tecnológica, física, intelectual, profissional? Olha, eu não acho que não é só a França, acho que Portugal também tem. Porque lá também tem esses temas, educação, profissional, se quiser profissionalizar, ou se estudar para entrar na faculdade. Mas aqui na França eu acho legal porque você pode estudar, profissionalizar, se entregar no trabalho e se quiser entrar na faculdade, você faz um teste e entra e você não paga, né? Acho maravilhoso. A mulher lá do Polo Empoado, coisa do trabalho, disse que se eu estudar também, eu também posso fazer meu curso de enfermeira que o Estado pagava, que ele investia, que tem cursos que aqui o Estado investe, universitário falando. Então eu achei uma ideia bacana para aplicar no Brasil. Só complementando aí com o que a Adriana falou sobre o formato do ensino na França, na Suíça também é um pouco parecido, né? Por exemplo, a minha filha aqui agora ela tem 12 anos, o ano letivo aqui acaba em julho, ela começa em agosto, o que seria, acho que no Brasil, o ensino médio, é isso? Sim. A escola, né, que é antes da faculdade. Isso. E nesse ensino médio ela tem a parte de estágios, onde ela vai buscar as áreas que ela tem interesse, né?
E ela busca fazer estágios de 1 semana, de 3 dias, para que a criança ela comece a sentir, a ver o que realmente ela gostaria de fazer mais tarde, né? Sendo que aqui tem uma questão que aí também é um dificultador, às vezes, é uma questão que, por exemplo, para as universidades não existem vestibular como no Brasil. Então, é o currículo, o histórico de notas que começaram a contar para ela já tem 1 ano e meio, é que determina o nível da criança, e esse nível determina se ela tem a possibilidade de fazer só um curso profissionalizante, ou se ela pode fazer uma universidade, ou se ela pode fazer uma escola superior. Porque para nós aqui, por exemplo, arquiteto, professores, enfermagem, isso são cursos superiores. Não precisa fazer uma universidade. A universidade seria medicina, advocacia e outras coisas mais. E os cursos profissionalizantes, que seriam uma escola de comércio, um aprendizado na área de mecânica de precisão, e tem uma série. Aí é bem aberto, muito grande o número de opções. Então, o nível de notas, que nesses próximos 3 anos, né? Por exemplo, agora esse ano que vem eu falo assim, esse ano letivo que começa em agosto, ela já vai ser classificada em um nível. Tem o nível A, o B e o C. O nível A é aquelas pessoas que depois daí elas podem decidir fazer um curso profissionalizante, mas a maioria que quer fazer o nível A é porque ela quer fazer uma universidade. Então ela vai fazer, depois disso, ela vai fazer mais 3 anos, que a gente chama aqui de ginásio, que eu não sei o que seria isso no Brasil, para depois integrar uma universidade diretamente. E esse ginásio, ele já é direcionado para a área que ela quer. Então, se ela quer fazer medicina, então já é direcionado para isso. Não é como no Brasil, você faz e lá você decide na última hora que você vai fazer para medicina, ou você vai fazer para matemática, ou você vai fazer para... Tudo aqui começa muito cedo. Então, com 11 anos... Já se prepara mesmo, né? Assim, já vai formando, né? Vai formando. Então, com 11 anos, é esse que eu falo dificultador, a criança ela tem que ter uma noção, né, de saber que, a partir daquela idade, as notas dela vão influenciar toda uma vida. Então, assim, eu quero fazer o nível A, eu quero fazer o nível B, eu quero fazer o nível C. A maturidade, né? Acho que ela é trazida mais para frente, né? Você vê que lá na Idade Média você coloca 14 anos de idade para começar os estudos mais assim, né? Que é assim, é uma coisa a se questionar, né? O quanto de maturidade que essa criança tem para se decidir. Porque é isso que acaba, porque depois, por exemplo, a criança, ela com 11 anos, ela ainda, eu acho muito cedo, tendo a experiência das minhas filhas, entendeu? Para saber se eu quero fazer medicina ou odontologia ou quero ser... Só se vier com as ideias inatas muito forte, né? Isso, que não é o caso, é uma minoria que tem isso. Então, assim, e aí pode existir aquela fase da criança onde a escola não é um lugar mais interessante que ela queira passar o tempo, né? Os estudos não é o objetivo. E aqui na Suíça, se você perde essa oportunidade e se você se desvia um pouco e suas notas caem, você entra no nível na secundária G, que a gente chama o ABC, que corresponde ao G, você vai poder só fazer um aprendizado. Para você chegar em uma escola superior ou uma universidade, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter que ralar muito. E aí o que acontece? Você entra no mundo profissionalizante, um vendedor de loja ou um médico, eles podem viver com a qualidade de vida tanto quanto qualquer um. Tem uma igualdade, sabe? Porque até médico aqui não existe uma tabela de salário para todas as profissões. Não é cada um vai ganhar o que quer. Então, assim, entra no mundo profissionalizante e consegue, com 20 anos acabando a escola obrigatória, que a gente fala aqui com 19 anos, ele tem um bom salário, que ele pode ter a vida dele, então a universidade vai ser uma coisa que vai ficar muito distante. E na Suíça, culturalmente, não é um país onde se motiva a criança a chegar à universidade. Não existe. A universidade aqui não é objetivo principal. Entendeu? Nájila, olhando da Alemanha para a Suíça, eu já ouvi várias vezes
falar o seguinte, que como você explicou, é muito difícil daí para, né? Claro, a criança está numa fase difícil, às vezes na família e tudo, quer dizer, determina a vida intelectual da criança. E isso está causando um problema sério, porque daí a Suíça precisa de médicos ou pessoas do outro nível e tem que importar, porque eles não têm, porque eles dificultam tanto para o pessoal deles mesmo. Hoje aqui, por exemplo, nós temos muitos médicos vindo de outros países da Europa. Exatamente. E existe um dificultador maior na medicina. É uma área muito, muito difícil aqui. O aluno que entra para o primeiro ano de medicina, no primeiro ano de medicina, ele tem 2 exames. Final do primeiro semestre e final do segundo semestre, no primeiro ano. No final do primeiro semestre, ele pode perder esses exames. E aí ele teria a chance de fazer no final do segundo semestre. Se ele perde, ele não vai poder cursar o curso de medicina. Ele não vai poder repetir o ano. É eliminada a possibilidade dele de fazer medicina. Ele vai ter que recorrer a outras coisas, estudar mais 3 anos para de novo tentar fazer esse primeiro ano. Entendeu? O que tem acontecido muito aqui são jovens que tentam esse primeiro ano, eles não conseguem passar nesses exames e eles vão para países da Europa do Leste, onde o nível de faculdade é muito bom, o custo é muito menor e o diploma é validado na Suíça também. Então, eles conseguem fazer lá e voltar para aqui. Que coisa, né? Interessante. A ênfase é naquela coisa da profissionalização, né? Mais, logicamente, dentro de algumas profissões, né? Mais do que propriamente o próprio nível acadêmico, né? Mas dificulta o desenvolvimento intelectual das pessoas e também o interesse. Porque Desculpa, pode falar, Marisa. Não. Então, existem muitas frustrações e suicídios de jovens, entendeu? Aí eu volto para o primeiro vídeo do Trívio e do Quadrívio, em que ele traz bem isso, do ensino e da educação. O quanto o ensino está voltado para um mundo muito prático e, entre aspas, uma autorização para atuar naquela determinada área. E a educação é completamente diferente disso. Então, exatamente o que vocês estão falando, eu enxergo o ponto, tudo tem ponto positivo e ponto negativo, mas o ponto negativo desse ensino com foco só na profissão, né? Médico precisa ir em qualquer lugar do mundo, que é uma profissão, infelizmente, muito regulamentada por meio até da própria corporação, eu digo, de causa própria. Os médicos fazem lobby para que seja difícil ser médico, né? E aí você impede uma atuação maior, mais ampla, mas querendo atuar, olha quanta coisa ruim vem a seguir dessa decisão, né? Aí eu trago exatamente para esse primeiro vídeo, que é bem isso que ele fala, o ensino e a educação diferentes, uma coisa é o prático, a outra coisa é a educação mental somática, são coisas, propósitos completamente. Nós estamos já terminando, né, o nosso trabalho já, mas assim, a Marisa Bittar aqui no vídeo, nesse vídeo do século XX, ela coloca, né, as seguintes perguntas no final: educar para mudar ou a descrença no papel da escola, né? Então, essa escola tem o potencial de mudar as coisas, a sociedade, né? Ela coloca de novo isso, né? E coloca o desafio teórico e formativo. É a ideia de Platão, que é aquela educação para a elite, não é? Que é de cima para baixo, top-down, ou é a educação proposta por Marx, que é o homem omnilateral, né? Aquele ensino integrado do homem, etc, né? Então, ela coloca bem essas questões do papel da escola na formação democrática, que vem de John Dewey, né? Que seria, eu coloquei o John Dewey também e coloquei algumas coisas no Drive já sobre John Dewey, mas ele está também dentro da linha cronológica, né? Para a gente procurar estudar. Alguém gostaria de falar, Silene, também alguma coisa só para terminar dentro desse aspecto da escola do século XX? Flávia, Oi. Pode falar, Alicia. Oi, rapidamente, só do que vocês estavam falando, a gente tem aqui no Brasil a questão do técnico, né?
E essa preparação técnica é esse profissionalizante. E aí você não passa pela universidade, vai direto para, né? Mas o que eu gostaria de complementar é, dentro da minha experiência, por exemplo, em profissionalizante, o que eu vejo de interessante, assim, aqui num contexto de Foz do Iguaçu, é, um aluno, numa ocasião, falou assim, eu, passando mercadoria do Paraguai, eu ganho muito mais do que o médico, do que a senhora professora e do qualquer um. Então, se a gente entrar no viés financeiro, a gente não atinge, né, essas questões de princípios e valores, que é uma transformação. Isso na sala de aula, eu me lembro bem, que a gente tinha que trabalhar era muito isso, porque se eu fosse no embate financeiro com ele, assim, ele ganharia de mim, porque de fato a Muamba, eles ganham muito mais do que a gente, enfim, exponencialmente, não tem nem comparação. A máfia. Hã? É a máfia, né? Então, enfim, toda a transformação deles em sala e ele reconhecer a importância dele estar ali fazendo aquele curso, nem era universitário, era um técnico, para, enfim, transformar. Me lembro que uma das coisas que a gente trabalhou foi muita questão de valores de família, o que ele queria para a filha dele. A gente começou a trabalhar a questão da afetividade na educação, que eu acho que é outro ponto muito importante, né? O afeto dentro do ensino, da educação. E a partir dali ele não desistiu do curso técnico, permaneceu, enfim. Só um case assim para a gente ver essas, né, essas conexões e aqui a realidade, enfim, nossa, muito a Marise falou de guerra, a gente vive numa guerra no nosso país, né? Assim, as crianças, né, no Rio de Janeiro não podem ir para a escola porque tem tiroteio. Então, você pergunta o que elas querem ser quando sair da escola, quando crescer, né? O que elas querem? Elas querem aquele modelo que elas veem. Então, a gente vive um estado de guerra há muitos anos, né, no nosso país. E o desafio nosso de trazer essa educação para mudar, né, esse contexto todo, eu vejo que a gente ainda está anos-luz, assim, de algumas coisas. Em relação ao que a Nájila trouxe, recentemente o Brasil entrou com uma situação que vocês aí já estão anos-luz na nossa frente, que é o aluno na escola, ele poder escolher a área que ele vai, né, ainda ali no ensino médio, mas a gente ainda tem o vestibular e tudo. Mas para você ver, isso é uma coisa que já está muito, muito à frente, já, né, o sistema educacional já é outro aí. Então, assim, eu acho interessante essa nossa troca, porque são realidades tão díspares, né? E que o que a gente pode fazer para entender e ajudar nesse processo de reurbanização nosso, né? Nesses cenários tão diferentes. Enfim, era só um... É por isso que a gente está aqui com essa Comunex, né, que eu percebi no campo lá de Estrasburgo dos educadores, né, conscienciais, esses educadores reurbanológicos, na verdade, assim que eles se intitulam, né, que é essa gama, talvez, esse grupo que fez alguma coisa quando ressomados e que, por crianças em diversas situações de adversidade, né, Cine? É o nosso tema também que a gente escreveu no artigo, né, crianças em situações adversas, né, e a reflexão sobre a reeducação consciencial, né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente está aqui justamente fazendo esse estudo, justamente para nos preparar cada vez mais para assumir esse papel dentro da inteligência evolutiva. Que aí me veio agora também muito forte essa coisa da educação evolutiva, né? Que é aquela coisa mais ampla, multidimensional que a gente tem quando estar diante das crianças, né? E a gente tem que estar preparado para ampliar os nossos olhares. Né? E nós vamos estudar Rudolf Steiner, que eu também adoro. Toda vez que ela fala de Rudolf Steiner, eu tenho um banho de energia. Eu gosto muito dele. Então, assim, eu acho realmente alguém que fez alguma coisa assim, muito significativa nesse sentido da educação, de olhar a criança, absorver o que a criança traz, né? E você realmente está voltado com o seu olhar totalmente para essa criança e tal. Eu acho que esse desenvolvimento a gente tem que adquirir, né? Eu acho que essa postura com esses educadores, por isso que a gente está fazendo esse estudo para tornar prático. A Marisa já está fazendo isso muito bem, com os exemplos que ela já citou hoje, né? Muito legal isso, porque já dentro do estudo, já transformando aquilo que a gente está discutindo na prática, na vivência com os seus alunos, né? Então é isso que eu acho que é bacana, em diversos níveis, dentro do nível da escola particular, a Silene também, com seus alunos dentro do meio acadêmico, a Alicia também,
a Adriana com seus filhos, né? A Nájila também com seus filhos, e a gente tentar ampliar, né, isso dentro do máximo possível que a gente pode para tornar isso realidade, né? E aí a proposta... Oi, alguém quer falar? Marisa? Eu queria falar uma coisa, eu gostaria de acrescentar um ponto que eu acho muito importante, pelo menos para mim. A gente morando fora do Brasil, eu já moro há muitos anos fora do Brasil, está sendo muito interessante esse tipo de estudo e trocar ideias com vocês, porque daí eu me atualizo a entender a minha biografia. A cidade onde eu nasci, a indústria, que era uma cidade industrial, e todo esse processo de educação, como as pessoas se comportavam, e também eu vejo a mudança no Brasil educacional. Eu tive assim professores excelentes quando eu estudei no Brasil, quando eu fiz a universidade no Brasil, excelentes. Eu tenho assim muita lembrança positiva que eu uso na minha aula diária, né? E aí quando eu ouço falar assim a situação do Brasil atual educacional, realmente fico triste, né? Eu falo, que pena que teve esse desenvolvimento, né? Mas a gente tem que fazer isso. Nós estamos terminando, eu só vou colocar para vocês a minha proposta para o próximo encontro, que seria no final de abril, né? Dentro do domingo de abril, no dia 28 de abril, se não me falha a memória. Eu posso confirmar com vocês depois. E a minha proposta é para estudar os preceptores, e eu vou compartilhar com vocês rapidinho, justamente que está no nosso drive da Evolucim, né, o estudo da professora Marta Fuchs, né, a nossa voluntária da Evolução de Porto Alegre. E é um estudo de 60 páginas, de 90 páginas, e o que me veio agora seria se nós pudéssemos dividir entre nós os capítulos para estudarmos. Vocês podem, se vocês quiserem, aqui mesmo, aqui ó, tá vendo? É Grupo de Estudos Internacional, tá dentro aqui do Drive, né? Grupo de Estudos Internacional. Quando você clica, no finalzinho tem a pesquisa dela. Você nem precisa baixar. Olha o que eu tô fazendo, né? Eu tô lendo por aqui e fazendo os meus comentários na lateral. Então, por exemplo, como que eu posso fazer esses comentários? É uma sugestão. Se você quiser baixar e tirar cópia de todas essas 90 páginas e ler e fazer suas anotações, legal. Se você quiser utilizar o próprio Drive, quando você abre o arquivo, o que acontece? Você tem a possibilidade de marcar, olha como funciona, tá, meninas? Você faz um highlight aqui, assim, em cima da frase, ele vai abrir o balãozinho. Esse balãozinho você coloca, todos nós temos disponibilidade de fazer isso, tá? Porque todos têm o compartilhamento dessa pasta. Então, vocês podem escrever as suas observações. Então, você grifa o que você quer, que nem eu coloquei aqui, por exemplo, na página 2, eu pus assim, atentar sobre a motivação de Marta Fuchs. E onde tá isso? Tá aqui, ó, tá vendo? Ele fica marcado, aqui eu pus assim, retrocognição de Marta como preceptor homem. Então, eu clico na página no item que eu quero ressaltar, e ele imediatamente abre o mais aqui do lado, eu clico nele e eu escrevo o que eu quero e depois salvo, né? E aí todas nós, como vocês estão vendo aqui, temos a possibilidade de ler os comentários umas das outras. Como eu estou administrando um pouco, no caso, o site da Evolucim, vai aparecer o logo da Evolucim. Mas vocês, enquanto participantes, vai aparecer o nome de vocês quando vocês fizerem as suas observações. Alguém tem dúvida em relação a isso? É uma ideia, tá? Então, a minha proposta era justamente, nós temos 19, sem a bibliografia, tem a conclusão, até o sumário, até o item 17, nós temos 17 capítulos, né? Então, se nós, por exemplo, pegarmos, nós somos em 6 pessoas, 7 pessoas, eu posso fazer isso depois, não preciso fazer isso agora. Mas vocês, observando aqui os nomes, vejam quais os capítulos que vocês gostariam de ler, não é? Eu sei que no final ela faz todo um levantamento de vários preceptores, porque a preceptoria surgiu muito nessa época de Idade Média, etc, entendeu? E então, tudo isso na parte religiosa, então ela dá muitos exemplos de preceptores ao longo da história, logicamente mais assim, para o final, né? Ela dá uma lista enorme, é um quadro de preceptores da história, olha que interessante.
Então, isso, logicamente, se vocês se interessarem por algum desses preceptores que já devem estar marcados por aí, quiserem fazer a sua pesquisa pessoal, porque aí vai também como uma retrocognição, né? Para mim, eu já fui preceptora nessa vida mesmo, né? Dentro do inglês. Eu vivi 5 anos, assim, praticamente na casa das pessoas ensinando inglês, entendeu? Com as crianças lá. Então, eu também tive uma experiência nesse sentido também. Então, aqui a gente vai se sentindo também um pouco dentro dessa... Olha quantos que a Marta Fuchs fez na sua pesquisa. Muito interessante isso, né? E como que esses preceptores, assim, muitos nosograficamente, né, tiveram um papel não muito legal na vida das crianças, entende? Então, isso que é impactante, né, dentro do estudo dela e da reflexão dela. Olha que século XVI, século XVIII, até do século II, olha, ela traz pessoas, né? Então, assim, é uma lista enorme. Olha quantos que ela pesquisou. Eu não cheguei nem aí ainda. Então, assim, e aí fica um convite a vocês também a dizerem como que vocês acham legal fazer uma dinâmica de estudo desses educadores ou dentro desse trabalho que ela fez, porque é bem bacana essa pesquisa que ela fez, para que a gente não passe em branco, sabe? Porque é um estágio intermediário depois entre os diversos educadores, né? E ela faz um estudo muito legal. Então, fica aqui um convite, não precisamos decidir agora, mas durante essa próxima semana e a outra, fica aqui o convite para vocês, para olharem no sumário e da parte do item 1 até o item 17, escolherem 2 ou 3 capítulos cada uma, para a gente estudar e depois começar a discussão. Lógico que a gente talvez não consiga no próximo encontro estudar tudo, não é essa a ideia. A ideia é, lembra que a gente falou, né? É fazer um estudo de reflexões em cima daquele tema, que no caso seria os preceptores históricos, né? Dentro da visão da Marta, que ela trouxe de um caso pessoal, de uma análise pessoal de casuística, até de retrovidas que ela teve, entendeu? Então, assim, o que vocês acham a respeito? Vai ser em ordem cronológica? Oi? Perdão. Oi, fala, Adriana. Vai ser em ordem cronológica? 1, 2, 3 e tal? Ou... Eu acho que existe uma ordem, né? Isso é uma questão da gente decidir, não é? Isso é uma questão da Para mim tá ótimo cronológica para mim. Para você seria bom um princípio cronológico. Alguém mais tem alguma ideia a respeito? Flávia, na verdade, eu gostaria de pensar primeiro. Tá bom. Eu não gostaria de decidir nada a respeito no momento, mas não tem... Todo mundo pode decidir, mas no momento eu não quero decidir. Eu imprimi, eu quero primeiro dar uma olhada em tudo e daí vou pensar. Perfeito. Fica aí para nós pensarmos, né? Dentro desse esquema, para depois a gente entrar em Comênios, que seria o nosso primeiro educador, né? Sim. Okay. Mas eu acho que a preceptoria, ela vem bem porque eles comentam, né, dentro dos vídeos também dos preceptores. Então, ele entra dentro de uma linha tênue, né? Porque entre a escola, entre a formalização da escola e não, então você tem essa linha da preceptoria, entende? Então, alguém mais quer comentar? Não, eu só vou pedir desculpas, eu vou encerrar. Não, nós já estamos no aeroporto. Nós já estamos terminando, tá? Um abraço, Luciana. Obrigada. Boa viagem, Lu. Boa viagem, né, Luciana? Boa viagem. Obrigada. Um beijo e sucesso. Então, a gente fica assim, tá bom? Tá, okay. Então, todo mundo, a gente pensem direitinho, dê uma olhada direitinho lá nos capítulos e tudo. Qual o dia que você marcou? Seria o final de abril, né? Seria 28, no dia 28. Último domingo. Isso. Dia 28, ok. Às 14 horas de novo, né? Talvez aí para você sim, para nós no Brasil será às 9 da manhã. Porque a gente vai estar com 4 horas de diferença e 5 horas. Né? Ficamos... Ok. Tudo bem? Tudo jóia, gente? Tudo jóia, sim. Tudo ótimo. Obrigadão. Valeu muito. Obrigada aí pela participação de todo mundo. E vamos juntos. Bom domingo aí. Tá bom? Nos objetivos. Muito obrigada, viu? Bom domingo, né? Tchau. Tchau. Até.